Vou fazer uma breve apresentação e já te passo, tá? Você vai fazer você vai apresentar algum PowerPoint, alguma coisa, Tasso? Seu microfone está fechado. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Mas estou com uma dificuldade aqui porque esse Google Meets aqui, ele trava aqui o computador, então eu demorei um pouquinho para entrar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Mas vamos lá. Bom, eu queria só. Vocês receberam o convite. Acho que uma das questões importantes que fez a gente querer convidar o Tasso é um pouco pela trajetória dele profissional. Ele é uma pessoa que está sendo indicado para um prêmio empreendedor social pela Folha. E assim, diferentemente do que a Folha, do que é a ideia do empreendedorismo, ou seja, que é uma pessoa sozinha que faz tudo, é muito interessante que a trajetória do Tasso é construir grupos e construir instituições, vamos chamar assim, no sentido da construção de um novo desenvolvimento relacionado ao meio ambiente. Ele vai falar com mais detalhe, mas ele foi, junto com o Virgílio e o Queda teve junto, apoiando o criador do Imaflora, que é um instituto de certificação ambiental. No governo federal, no período da Marina Silva, ele trabalhou na construção do Fundo da Amazônia, que é esse que tem sido objeto de debate a partir do governo Bolsonaro, que ficou mais conhecido porque os países que apoiavam suspenderam as contribuições, tendo em vista o desrespeito do governo federal com relação à preservação do bioma e das populações que ali habitam. E, mais recentemente, o Tasso avançou num trabalho em rede. Então, às vezes, a gente vê a literatura, sociedade em rede e tal. O Tasso, com o Mapa Biomas, ele avança numa ideia de trabalho em colaboração em rede. Então, assim, ele é um empreendedor no sentido de construir e organizar grupos. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante e sui generis, porque geralmente a gente trabalha assim, o indivíduo se destacando na sociedade. Mas, assim, pelo contrário, né? O Tasso ele se destaca por criar grupos na nossa sociedade, o que é a antítese do individualismo, né? Então, Tasso, ele é engenheiro florestal, formado pela Exalc, e eu queria passar para ele, para a gente, porque ele, como tem um tempo curto, para a gente ir para o que importa, que é a exposição dele. Tá? Tá contigo, Tasso. Muito obrigado. Deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui uma coisa aqui. Senão você manda para mim, que eu passo, a secretaria pode fazer a apresentação, tá? Só um segundinho. Deixa eu ver se esse aqui. Compartilhar. Aqui. Não sei como está aparecendo para você, está piscando. Para mim está piscando tudo aqui. Está piscando sim, professor Oswaldo. Estabilizou. Ah, não, piscou de novo. Dá para ver, dá para ver. Não sei o que está vendo aqui. Estabilizou agora. Deixa eu desligar todo o resto aqui. Foi esquisito.
Viu, Queda? Acontece com todo mundo. Vou deixar vocês aqui de novo. Compartilhar. Uma janela. Acho que agora vai. Tá. Eu não vou conseguir enxergar vocês, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, tal, vocês me interrompam. Porque eu não tive que fazer uma coisa aqui que eu não estou vendo mais vocês, tá bom? Mas entendo que vocês estão me escutando e Sim. me vendo aqui. Então tá bom, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. Queda ali. Um prazer estar aqui com vocês. Estou um pouquinho devagar assim, eu passei por uma cirurgia recente no braço e no ombro, então eu estou com a mobilidade meio ainda impactada, eu faço as coisas um pouquinho mais devagar. Bom, eu vou contar aqui um pouquinho, que foi um pouco da conversa que tivemos antes. Vou basicamente contar um pouco sobre essa iniciativa, que é a iniciativa que eu tenho me dedicado mais nos últimos 7 anos, né? E que faz parte do hall de iniciativas que eu estou trabalhando nesse espírito de fazer as coisas, de fazer trabalhos em rede, né? Então, tem um outro trabalho que inclusive deu origem a esse aqui do MapBiomas, que é o SEG, né? Que a gente chama, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Brasil, que é feito também numa rede, dentro da rede do Observatório do Clima, que são 70 organizações, e dessas 7 organizações estão envolvidas no desenvolvimento de uma base de dados bem grande sobre todas as fontes de emissão de gás de efeito estufa no Brasil. São 600 fontes para tudo, né? Agricultura, pecuária, a parte de resíduos, energia, transportes, tudo. Tanto para o Brasil, quanto para todos os estados, e mais recentemente para todos os municípios brasileiros, desde 1990 até, e alguns dados até tem 1970, né? Até 2020, e vamos publicar 2021 esse ano, que é a maior base de dados de emissões de gás de efeito estufa no mundo hoje. Tem no Brasil, tem na Índia e tem no Peru também. E aí, por conta desse trabalho, a gente identificou a necessidade de compreender melhor o que acontece com o território brasileiro. Então, 75% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil, que é o 5º maior emissor de gás de efeito estufa no mundo, diga-se de passagem, depois da China, dos Estados Unidos, da Rússia e da Índia. Só que, diferente desses países, 75% das emissões no Brasil não estão relacionadas à queima de combustíveis fósseis, e sim a como a gente usa a terra, seja com a pecuária, com a agricultura e com desmatamento, as mudanças de uso da terra. Então, o nosso objetivo ao desenvolver esse projeto foi entender melhor o que está acontecendo com o uso da terra no Brasil, qual é a dinâmica, quais são as forças que operam na dinâmica de uso da terra no Brasil, para poder interferir. E aí, com esse objetivo que a gente tem hoje, que é revelar, né, essas transformações que estão acontecendo no território brasileiro, usando o que melhor houver disponível na ciência, e de forma a dar elementos para que a gente possa tomar decisões que levem à conservação e o manejo sustentável dos nossos recursos naturais e também combater as mudanças climáticas, né? Então, esse da onde saiu o nosso intuito. O que a gente faz é um trabalho que envolve 7 universidades, envolve um conjunto grande de ONGs e também de startups de tecnologia, né? Sendo que a maior parte dessas startups de tecnologia nasceram no próprio projeto. Então, são grupos de pessoas que estavam
desenvolvendo algum aspecto específico do projeto e a partir dali desenvolveram uma tecnologia, então geraram suas startups também. É um projeto que é todo financiado pela filantropia privada, que tem as várias organizações que estão se envolvendo, e é uma rede, não é uma instituição. Então, o MapBiomas não é uma instituição, é uma rede de organizações que trabalha de forma colaborativa para produzir as coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, essa rede, ela começou em 2015, o trabalho, em 1º de julho de 2015, na verdade, e hoje ela tem já iniciativas que são que se espalharam, né, por outros territórios, e então tem uma iniciativa na Amazônia, outra iniciativa no Chaco, Pampa, na região do Pampa, 3 países, a Mata Atlântica pegando também Paraguai e Argentina, a parte, o Chile e a Indonésia. Então, são 14 países hoje, toda a América do Sul, mais a Indonésia, e cada um desses países reproduz esse modelo que a gente tem no Brasil, que são redes de organizações locais desenvolvendo produtos, conhecimento, mapas, baseado naquilo que é importante para cada local, para cada região. Mas sempre com os mesmos princípios, né? De transparência, abertura dos dados, que vocês vão ver daqui para frente. E também robustez científica. Então, para não ser chato, porque a gente tende a ser, assim, ficar super entusiasmado com a parte, assim, as minúcias técnicas daquilo que é feito, mas de uma forma super resumida, o que a gente faz é baseado em 4 pilares. A gente constrói sempre séries históricas. Então, o trabalho do MapBiomas, e é o diferencial sobre outras iniciativas que fazem mapeamento no Brasil e no mundo, né, é que a gente não produz um mapa no tempo, o melhor mapa presente sobre a cobertura da Terra. A gente produz séries históricas. Então, por exemplo, a série histórica atual que a gente que a gente acabou de publicar, ela vai de 1985 até 2021, com mapas anuais sobre a cobertura e uso da Terra no Brasil. A gente faz isso de um jeito diferente do modo tradicional de fazer mapas baseado em sensoriamento remoto. Então, a gente, em vez de pegar as imagens de satélite, interpretar as imagens de satélite uma por uma, né, olhando quais são as características, qual é os polígonos que você tem com diferentes tipos de uso de cobertura da Terra, a gente quebra essas imagens de satélite pixel por pixel. Então, será similar a você pegar uma fotografia e pegar cada pixel da fotografia e cada pixel da fotografia você classificar. Então, a gente processa todos os pixels das imagens de satélite. A gente usa... Gente, eu fiquei 3, 4 meses sem pagar a conta. A gente... Não é pergunta, não, né? Não estou vendo. Então, a gente processa, então... Denise, seu microfone, Denise, por favor. Então, a gente processa cada pixel, né? Um por um, pixel a pixel. E a forma como a gente faz isso é aplicando uma série de técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial nesses pixels. E tendo como característica principal o fato da gente usar 3 dimensões em vez de usar 2 dimensões, que é o que geralmente é feito em mapeamento tradicionalmente. Então, tradicionalmente, quando você vai fazer um mapeamento por sensoriamento remoto, você usa o espaço, né, que é onde você está vendo o que você está mapeando, e você usa o espectro, que é as bandas de informação que vêm da imagem satélite. Então, lá tem a banda infravermelho, tem a banda de... São 7 bandas, né? Tem a banda do RGB, né, que seria equivalente à banda do visível, então, e você usa, e são os espectros, né, que vêm da imagem satélite. A gente adiciona isso o tempo. Então, a gente faz mapas
faz séries temporais de mapas, todos ao mesmo tempo. Então, parece uma coisa meio esquisita, né? Porque, geralmente, quando você quer detectar mudança de uso da Terra, você faz um mapa de um ano, depois você faz o mapa do outro ano, identificando onde houve mudança. E a gente faz um pouco diferente. A gente pega cada pixel e classifica esse pixel na série histórica inteira, de uma vez só. E aí, depois que a gente junta todos os pixels classificados para cada ano, é que a gente forma o mapa de cada um dos anos. Isso permite a gente usar o tempo para ajudar a entender o que você tem naquele pixel em cada ano. Então, para dar uma ideia bem prática do que quer dizer isso, é assim, imagina que um pixel, eu consiga identificar ele pelas suas características espectrais como floresta. Ele dá todos os sinais de que ele é uma floresta. Mas eu não consigo diferenciar, no nível de um pixel, se aquilo é uma floresta plantada ou uma floresta natural. Mas se eu usar o tempo, eu consigo distinguir se ele é uma floresta natural ou floresta plantada. Como? Eu olho aquele pixel, a classificação dele como floresta, durante todos os anos da série, e se ele tiver um comportamento, por exemplo, que é floresta, 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 não floresta, 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 não floresta, 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 eu sei que aquele pixel, por conta do comportamento histórico, ele não é uma floresta natural, ele é uma floresta plantada. Ele tem um ritmo, né, uma dinâmica temporal que equivale ao eucalipto, por exemplo. Então, a gente usa muito isso para fazer várias coisas, para separar tipos de cultivo agrícola, a gente usa essa mesma técnica também para separar período úmido e seco, sazonalidade. Então, essa inovação de usar as 3 dimensões ajuda a gente a poder fazer diferenciações bem difíceis de serem feitas só observando uma imagem de satélite visualmente. E uma outra característica muito importante desse trabalho é que ela é todinha feita na nuvem. O que quer dizer que não tem nenhum supercomputador em nenhum dos laboratórios que está trabalhando nisso. Ninguém tem um supercomputador, né? Todo o trabalho é feito na nuvem. E isso é bem disruptivo, porque esse tipo de mapeamento, né, em larga escala, usando inteligência artificial e tal, ele praticamente, até então, até a gente iniciar esse projeto, ele era uma coisa só possível de fazer nas universidades, nos centros de pesquisa que tinham supercomputadores para poder processar o dado. Então, a gente faz isso diferente. A gente usa uma infraestrutura da Google, chamada Google Earth Engine, que é a infraestrutura que faz rodar o Waze, o Google Maps, o Google Earth, e ela tem uma interface que permite você entrar nessa interface e rodar os seus algoritmos dentro da infraestrutura da Google, de onde quer que você esteja. Então, a gente roda todos os trabalhos que a gente faz, a gente roda usando essa infraestrutura, o que faz com que qualquer pessoa na rede, seja quem está lá na Universidade Estadual de Feira de Santana, né, lá na Bahia, seja quem está, enfim, em Belém, ou São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, em qualquer laboratório, ele consiga rodar os mesmos algoritmos. E como é feito em rede, todo mundo acessa os algoritmos de todo mundo. Então, quando você entra lá, tem diferentes grupos mapeando diferentes temas, e tudo que a gente cria em cada organização, ela fica imediatamente disponível para as outras organizações também trabalharem. Então, esse é um trabalho feito realmente a muitas mãos para gerar os mapas e os produtos que vocês vão ver a partir de agora. O MapBiomas, ele tem 2 conjuntos de produtos, né, que a gente fez ao longo do tempo. Deixa eu botar todos aqui, fica mais fácil. No lado esquerdo aqui, a gente tem os produtos que são produtos anuais, em que a gente gera dados que são observados e são atualizados anualmente. E depois tem produtos mensais. Nos produtos anuais, o principal deles são as coleções de mapas de cobertura e uso da terra do Brasil. É o que eu vou falar mais hoje. Como eu vou falar mais, eu não vou tocar muito agora. O segundo produto é uma coisa que a gente chama o RAD, né, que é o Relatório Anual do Desmatamento, que a gente fez o primeiro em 2020, esse ano nós lançamos o terceiro relatório, em que a gente analisa tudo o que aconteceu sobre desmatamento no ano anterior, né? Então, esse ano nós lançamos o relatório sobre 2021,
É um relatório muito detalhado, também é um produto único no mundo, onde a gente pega cada evento de desmatamento que aconteceu no Brasil, no ano anterior, que é produzido por um outro programa chamado Mapeomas Alerta, e a gente analisa tudo, a dinâmica, onde ele aconteceu, por que aconteceu, quais são os vetores, e com isso a gente consegue entender muito bem o que está acontecendo com o desmatamento no Brasil, não só na Amazônia, mas em todos os 6 biomas brasileiros. Então, você tem um panorama muito detalhado do que acontece com o desmatamento, qual é a proporção de legalidade ou ilegalidade. Vocês devem ter ouvido falar esse número, por exemplo, que 98% do desmatamento no Brasil tem evidências de ilegalidade. Ele é fruto desse relatório que a gente produz. E a gente também avalia atualmente como estão sendo as ações de fiscalização desses desmatamentos também. Tem um trabalho grande nessa área. O terceiro produto que a gente faz é o mapa das cicatrizes de fogo do Brasil. A gente tem um monitoramento histórico muito importante do fogo a partir de focos de calor. A gente sempre ouve, tem tantos focos de calor, tivemos tantos focos de calor no mês passado, recorde na Amazônia para o mês de agosto, mas isso é tudo foco de calor. O que a gente está buscando aqui é entender o que queimou, qual foi a extensão do dano que foi causado. Queimou foi pasto? Foi agricultura? Foi floresta? Foi savana? O que é que queimou? Em que tamanho queimou? Quantas vezes queimou? Então, a gente faz um trabalho que nós lançamos no ano passado isso, esse ano já estamos na segunda versão, em que a gente quantifica o quanto houve de queimada no Brasil, de área queimada no Brasil, desde 1985, mês a mês, ao longo de todo esse período. Né? Isso permite a gente entender muito bem a dinâmica do fogo, em que época do ano que ele acontece, quanto que ele acontece, com a intensidade. É desse trabalho que saiu um número que hoje é falado bastante, que o Brasil, 19% do Brasil já pegou fogo pelo menos uma vez nos últimos 35 anos. É um número estarrecedor, né? Isso quer dizer que a gente tem muito mais fogo, mas muito mais fogo no Brasil, por exemplo, que na Califórnia, que é que a gente está sempre vendo ali com os dados de fogo. Né? Bom, o outro produto é uma biomas água, em que a gente faz uma coisa similar a essa do fogo, só que com a superfície de água. Como a superfície de água a superfície de água é a lâmina d'água, né? O que você enxerga de água a partir da superfície. Né? A gente diferencia porque volume d'água é diferente de calcular, mas a superfície de água é bem visível. Né? E a gente faz isso mês a mês. Por quê? Porque é muito difícil representar o que é água no mapa do país anualmente, porque a água varia muito, né? Época de cheia, época de vazante. Então, a gente produziu um produto complementar, que você pode entender a dinâmica da água no Brasil, mês a mês, desde 1985 até os dias atuais. E foi desse trabalho, por exemplo, que a gente identificou que o Brasil perdeu 15%, né, da cobertura de água nos últimos 30 anos, né, que é um número, isso já descontando todas as variações interanuais. Depois, a gente tem os produtos mensais que são desenvolvidos. Neles, a gente tem o Mapeomas Alerta, onde a gente avalia, valida e reporta cada um dos eventos de desmatamento que acontecem no Brasil. Então, a gente tem vários sistemas que detectam desmatamento, no INPE, no Amazon, com o SAD, no ISA, com o CIRAD-X, tem o sistema do Global Forest Watch, né, que é feito pela Universidade de Maryland e o WRI, e esses são gerados centenas de milhares de alertas de desmatamento no Brasil. A gente pega, parece meio louco, mas a gente faz isso mesmo, a gente pega um por um todos esses alertas de desmatamento e valida com imagens de alta resolução, 3 metros de resolução. E a gente captura uma imagem antes de desmatar e depois de desmatar. Aí você consegue criar uma evidência do desmatamento infalível, digamos assim, né? Que é como se fosse a foto da placa do carro quando cruzou o farol vermelho, né? Pega pelo radar. Então a gente produz isso, só que a gente produz isso a posteriori. A gente consegue capturar essas duas imagens e gera um laudo e um relatório para cada um dos desmatamentos do Brasil. Então, se antes, até 2018, o Brasil produzia cerca de 1.000 relatórios, né,
completo sobre eventos de desmatamento no Brasil por ano, hoje a gente gera 1.500 relatórios por semana. Então, se entrar na plataforma do Mapeamos Alertas, são 200 e talvez está chegando próximo de 250 mil alertas relatados desde janeiro de 2019, e mais de 1 milhão de relatórios produzidos, porque às vezes um alerta de desmatamento pode gerar mais de um relatório quando ele cruza com mais de uma propriedade, né? E esses relatórios são bem detalhados sobre o que aconteceu, se cruzou com reserva legal, com APP, qual é o cadastro ambiental rural que está relacionado com essa área. Então. Depois a gente tem uma coisa que chama Monitor do Fogo, onde a gente está publicando agora os dados de cicatriz de fogo mensalmente. Semana passada teve o lançamento dos dados de agosto, né? E também para a água a gente está fazendo isso mensalmente. São duas plataformas bem dinâmicas, né? Que estão rolando aí. Bom, indo aqui um pouquinho para a coleção 7 aqui do MapBiomas, essa foi a última coleção que a gente produziu. Chama atenção aqui para essa coluna do lado esquerdo aqui, que vocês estão vendo, coleção 1, coleção 2, 3. Uma das coisas que a gente faz é que a gente não produz o mapa, cada ano a gente não produz só mais um mapa. A cada ano, a gente vai aprimorando o mapa. Então, a gente literalmente faz todo o trabalho de novo, ano a ano. Então, ano passado a gente tinha feito os mapas da coleção 6, que foram 36 anos de mapeamento. Esse ano, a gente fez o mapeamento da coleção 7, que são 37 anos de mapeamento, e a gente mapeou tudo de novo. Todos os pixels novamente, né? Os 9,6 bilhões de pixels foram de novo classificados. Por quê? Porque a cada ano, a gente vai aumentando o número de classes que a gente consegue enxergar, a gente vai desenvolvendo novas técnicas, percebendo novas formas de encontrar detalhes no mapa, e vai melhorando também a acurácia dos mapeamentos. Então, a coleção 1, por exemplo, tinha 7 classes só. Era super simples. E atualmente, né, nessa última coleção agora, a coleção 7, nós temos 27 classes. Quer dizer que tem 27 temas que são mapeados, que a gente mapeia. Os 2 temas novos desse ano, por exemplo, são a Restinga herbácea, que é uma coisa bem específica dos ambientes naturais não florestais, e a gente aumentou um cultivo que antes estava junto com vários tipos de cultivo temporário, que é o algodão. Então, a gente começou a separar o algodão para poder entender ele no mapa. Então, hoje, você encontra no mapa todas essas classes que estão aqui elencadas, né? Praia, duna, área urbana, área de mineração. A gente tem as partes de cultivos temporários, né? Soja, cana, arroz, algodão e outros cultivos. Tem café, citros, outros cultivos. Estamos testando fazer o mapeamento de cacau. Enfim, é bem dinâmico, né? E cada ano a gente vai aprimorando isso nas coleções de dados, né? Isso aqui é uma ideia da acurácia. A gente publica também, a gente faz as coisas, sempre acaba tendo que inovar também na forma de apresentar outras coisas não tão triviais. Uma delas é a acurácia. Em geral, a acurácia de mapa, né, alguém fala assim, o meu mapa tem uma acurácia de 85%, né? Só que isso é muito pouco útil para esse tipo de mapeamento que a gente faz, porque são muitas classes e são regiões muito distintas no país. Então, o que a gente faz, a gente fez um trabalho há 3 anos atrás, que durou 1 ano, em que a gente coletou 100 mil amostras, analisando 100 mil pontos, com 3 analistas diferentes, em toda a série histórica, para avaliar o que aquele ponto era ao longo da série histórica inteira. Esses 100 mil pontos, que também são disponíveis para quem quiser utilizar para outros propósitos, eles são usados para avaliar a qualidade do mapa. Então, a gente tem a acurácia dos mapas para cada um dos biomas separado. Então, a gente vê que a acurácia da Amazônia é mais alta do que, por exemplo, a acurácia da Caatinga, a acurácia da Mata Atlântica também é maior. E a gente tem a acurácia por níveis de detalhes diferentes. Então, você pode encontrar a acurácia pelo nível mais básico da legenda, que é floresta natural, áreas naturais não florestais, agropecuária, áreas não vegetadas e água, por exemplo. Esse é o nível 1 da legenda. E depois você tem a acurácia para os níveis mais detalhados da legenda, né? Todos esses dados de acurácia também são apresentados de forma separada
para cada classe mapeada. Então, você pode ter a acurácia da floresta, a acurácia do mapa de mangue, mineração. Isso é muito importante, porque cada pesquisador ou cada pessoa que está usando esse dado, ele entender o quão preciso esse dado é para a sua análise. Se você está trabalhando só com dado, por exemplo, de mangue, vai ter uma acurácia diferente do que se você está trabalhando com um mapa completo, né? Então, isso é bem importante de... E também é uma forma da gente deixar bem transparente também onde a gente tem problemas. Isso ajuda a trazer mais gente para ajudar a resolver os problemas. Então, quando as pessoas identificam que tem um problema, a gente sempre convida as pessoas, né, a ajudar a gente a melhorar aquele mapeamento. Uma outra curiosidade desse tipo de trabalho é que a gente não edita mapa. Então, é muito comum, né, em trabalho de mapeamento, que você faz o mapa, você encontrou um problema no mapa, você vai lá e conserta o mapa, certo? Isso aqui mapeou errado esse pedaço aqui, vai lá e conserta. A gente não conserta mapa. A gente tem que consertar o algoritmo. Então, a gente tem que encontrar uma forma de resolver aquele problema que foi identificado no mapa. Então, classificou uma coisa errada, eu tenho que encontrar uma forma de adaptar o algoritmo, adaptar as amostras, o método de trabalho, para que ele possa corrigir aquele ponto. Por que isso é importante? Porque se eu encontrei um problema em algum lugar específico, esse problema pode estar sendo reproduzido em outros lugares. Então, a gente tem que encontrar uma maneira de corrigir o problema no algoritmo, para que ele possa, quando for feita a nova coleção, ele corrigir não só naquele ponto, mas corrigir em outros pontos que esse problema pode ter aparecido, né? Então, é sempre um desafio. No começo é um pouco frustrante, né? Porque você quer logo resolver o problema, mas depois, ao longo do tempo, ele se paga, porque a gente vai melhorando muito, né, a qualidade do mapeamento ao longo do tempo. Deixa eu só botar essa tipóia aqui de novo, porque está doendo bastante agora. Então, beleza. Isso aqui é como a gente mostra a acurácia, né, dos dados para cada uma das classes. A gente também tem para cada um dos anos, né, a acurácia do dado, e também os erros, né? O que confundiu com o que. Então, é nesse nível. Isso tem toda uma área no site que é só para entender a qualidade do dado e poder compreender melhor o que a gente está fazendo, né? Isso é bem importante para a gente avançar na ciência de mapas. Bom, isso aqui são 100 mil pontos que a gente fez lá, então. Bom, todos os dados que a gente produz, você está com algumas novidades que tem nesse ano, né? Todos os dados que a gente produz estão disponíveis lá no nosso site. Eles estão... eles têm uma ferramenta para você poder baixar esses dados. Então, qualquer coisa que você enxerga lá no nosso site, você pode depois baixar isso na forma de fazer o download, né, desse dado. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só um pouquinho. Travou aqui para mim. Então, você pode baixar esse dado escolhendo, né, o que você quer, qual parte do mapa, se você quer uma região específica e tal, você pode baixar todos esses dados livremente, né? E tem uma ferramenta criada para isso. Bom, essa coleção de mapas do Mapiomas, ela tem uma série de temas que você pode acompanhar, que estão aqui. Eu vou passar aqui rapidinho por eles. Então, o primeiro deles é entender a cobertura e uso da terra no Brasil. Os mapas vão de 85 a 2021, e tem algumas novas funcionalidades que a gente apresentou esse ano, né? Então, a cara da plataforma é essa aqui, quando você entra no lado mapbiomas.org, né? E aí clica lá na plataforma de dados. Ele abre essa interface aqui, você pode enxergar. Aqui nós estamos vendo o Brasil todo, o mapa, né, da cobertura da terra. E aqui do lado direito você tem, por exemplo, a cobertura, como nós estamos no ano de 2021, dá para ver aqui, né? Que é o último ano da série. Ele mostra a estatística aqui em cima de 2021, no nível da legenda, e depois aqui nessas linhas todas aqui é a trajetória da cobertura para cada um dos temas, né, para o Brasil. Você pode fazer isso para vários tipos de recortes territoriais. Então, você pode ter os dados, né, a série histórica dos mapas anuais para São Paulo, para
cada um dos estados, para cada município, para cada bacia hidrográfica do Brasil, para cada subbacia hidrográfica no Brasil, né, nível 2. Tem os dados para cada unidade de conservação, cada território quilombola, cada assentamento, cada unidade de conservação, enfim, vários tipos de recortes territoriais, né, Amazônia Legal, Lei da Mata Atlântica, tem vários, eu nem sei mais todos que tem, mas tem um bocado de recortes territoriais para poder analisar, né? E aí, lembra que eu contei que a gente faz pixel a pixel? Então, hoje na plataforma, você pode ver a história de cada um dos 9,6 bilhões de pixels. Então, você, em qualquer lugar que você tiver no mapa, aqui a gente está no Mato Grosso, né? E foi clicado aqui nesse pixel aqui azulzinho, que está em cima da minha cabeça aqui, bem aqui em cima, e aí ele mostra a história desse pixel. Então, olha, esse pixel ele começou lá em 85, ele era a floresta, esse verde aqui é a floresta. E ele foi floresta até 1989. Em 1990, ele foi desmatado e virou pasto. Ele permaneceu como pasto até 2004. Em 2005, ele foi convertido para a agricultura. No primeiro ano, não foi possível identificar que tipo de agricultura. No segundo ano, a partir de 2006, dá para ver que ele já aparece como soja. E permaneceu como soja até 2021. Então, eu estou entendendo a dinâmica daquele ponto específico, daquele pixel. Então, dá para você fazer isso com qualquer pixel, e ele aproveita e te dá os outros dados, né? Por exemplo, esse pixel está em Araguaia, né? A bacia hidrográfica do Araguaia, no município de Canarana, na região hidrográfica do Araguaia, está na reserva da biosfera da Mata Atlântica, na região hidrográfica do Tocantins, e assim por diante, tá bem? Então, aí você pode fazer isso por cada pixel que tiver no mapa, você pode entender esse histórico, né? Existe uma interface também, onde você pode encontrar as transições de uso da Terra, em que você entende o de para. Então, aqui a gente está comparando, por exemplo, o ano de 85 com 2021. Tudo que a gente vê em vermelho nesse mapa são áreas que perderam área natural, e tudo que está em verde, tem vários verdinhos aqui, ganhou área natural, por exemplo. O que está em amarelo perdeu água, o que está em azul ganhou água, e assim por diante. E isso a gente faz um nível maior para poder entender a grande dinâmica, mas você pode entender a dinâmica classe por classe, né? Então, isso é apresentado na forma desses chamados diagramas de Sankey, né? Onde você tem o deparo. Então, por exemplo, essa faixa aqui, não dá para ver o cursor, né? Mas tem uma faixa aqui bem em cima da minha cabeça, aqui, essa faixa aqui, ó. Ela é o quê? É o que era a floresta em 85, que se transformou em agropecuária em 2021. Comparando esses dois períodos. Você pode fazer no meio do caminho. Por exemplo, eu posso fazer também, sei lá, 2010 comparando com 2021. Eu posso comparar ano a ano, posso comparar a cada 5 anos. Então, a ideia é que você pode escolher, você escolhe o par de anos que te interessa e você tem as transformações que aconteceram, as mudanças que aconteceram nesse período. Então, por exemplo, a gente tem lá uma coisa na Amazônia que é a moratória da soja, né? Que as empresas se comprometeram a não comprar soja que viesse de áreas desmatadas pós 2008. Então, um jeito fácil de você checar é você pegar o mapa de 2008 e comparar com o mapa de 2021. Aí você vê onde era a floresta, que agora aparece como soja ou cultivo agrícola ou cultivo temporário. Qualquer um dos casos valeria dizer assim, olha, qualquer propriedade, né, ou área que era floresta e que agora é cultivo agrícola em 2021, ela não pode estar produzindo para esses, né, não pode ter compra de soja dessas áreas por parte das empresas que assumiram o compromisso com, né, a moratória da soja. Então, é um exemplo de uso, né, desse dado que é esses dados de transição que a gente está falando aqui, né. Beleza. A outra coisa que a gente tem, nova esse ano, é que dá para ver os mapas em 3D, né? Então, a gente acrescentou o tema de relevo, e aí dá para navegar nesse mapa e ver diferentes momentos históricos e tal, a partir do relevo, né? É bem legal, porque, para muitas situações, ele ajuda a entender o porquê que algumas áreas permanecem com floresta. Por exemplo, aqui é São Paulo, né? Aqui, ó, São Paulo, aqui é a Serra do Mar, e dá para entender por que o que sobrou de floresta está aqui, né? Porque tem um relevo que é pouco propício para outros usos, né?
Enfim, dá para fazer isso, é bem interessante. Esse navegar aí é uma coisa que a gente quis fazer faz tempo e a gente conseguiu implementar esse ano num modelo que funciona, que fica prático para as pessoas poderem navegar no dado também. Tem uma interface que a gente chama de interface para clipar, que é quando você quer produzir um mapa para colocar numa apresentação e tal, então você tira todo o fundo e você só enxerga o mapa da área que você está trabalhando, né? Então, para facilitar o uso para o jornalista, comunicador, enfim, qualquer um queira fazer uma apresentação, você pode tirar tudo que está em volta e deixar só o mapinha e compor o mapa como você quiser. Tem uma nova ferramenta também que a gente publicou esse ano, que é para a gente entender mais sobre dinâmica de uso da Terra. É o nosso principal negócio, né? A gente quer entender como que as mudanças acontecem, mas essa mudança, essa que eu mostrei para vocês, que é o depara, digamos assim, a mais tradicional de se fazer. Mas tem muitas outras análises temporais que são interessantes para compreender dinâmica de território, né? Então, uma delas que já está no ar é o que a gente chama áreas estáveis. Então, que é saber o seguinte, tudo bem, você está dizendo que esses pixels aqui mudaram, mas quais são as áreas no Brasil que não mudaram? Né? Que permaneceram a mesma coisa durante todo esse tempo, que elas não tiveram alteração. Então, você tem uma ferramenta que você consegue enxergar essas áreas estáveis do Brasil e por cada classe. Então, do que não mudou, em que classe que elas estão? Né? Quanto que você tinha de floresta que permaneceu floresta em todo o período histórico e tal. Então, essa é uma das ferramentas. Uma outra ferramenta interessante é a que diz quantas classes aquele pixel passou ao longo do tempo. Então, ele houve mudança? Houve, mas ele passou por quantas classes? Né? Ele houve só uma mudança? Ele saiu por exemplo, ele só foi floresta e pastagem durante a série histórica? Ou ele foi 3, 4 classes? Que é um indicador de dinâmica, né? De quanto está se transformando. Né? Então, eu saber que começou na série histórica, por exemplo, como floresta e terminou como agricultura, não quer dizer que foi um desmatamento para a agricultura. Ele pode ter sido desmatado, convertido em pasto, por exemplo, permanecido como pasto vários anos, e depois, lá na frente, foi convertido para a agricultura ou para a área urbana. Então, para entender mesmo dinâmica, a gente tem que ir além de só olhar a comparação de mapas, né, que é o que é feito tradicionalmente. Então, tem essa outra ferramenta, que é a ferramenta do número de classes. Tem uma outra ferramenta que a gente desenvolveu, que é o número, eu esqueci de falar, tem o número de mudanças também, né, que quantas mudanças aconteceu em cada pixel. E tem uma outra que é um pouquinho mais complexa, que a gente inclusive está implementando, porque dá um pouco mais de trabalho, que é entender as trajetórias dos pixels. Então, os tipos de trajetória que a gente tem, só para exemplificar, está em elaboração ainda, é a seguinte. A primeira trajetória você olha para cada classe. Né? Então, dizendo que eu estou olhando para a classe floresta. Aí eu quero saber os pixels que começaram como floresta e terminaram como floresta e não tiveram nenhuma mudança. Eu quero saber quais são os pixels que começaram como floresta, terminaram como floresta, mas ao longo do tempo houve mudanças. Ou seja, aquele não é mais uma floresta primária. Né? Tem outros pixels que eles não eram floresta no início, não eram floresta no final, mas ao longo da série eles passaram por uma fase de floresta. Né? Então, com isso eu consigo fazer coisas do tipo assim, quanto por cento do Brasil, ao longo dos últimos 35 anos, ele foi floresta em algum momento, ou ele foi agricultura em algum momento, ou ele foi pastagem em algum momento. Né? Esse dado de pastagem, por exemplo, é muito interessante, né? Porque a área que passou por pastagem no Brasil, durante esses 35 anos, é muito maior do que a área existente de pastagem hoje. Embora a área de pastagem tenha crescido ao longo do tempo. Porque muita área passa por pastagem como uma fase de passagem para outro tipo de atividade. Né? Então, esses são temas interessantes de dinâmica que a gente está desenvolvendo, essas novas ferramentas de aprendizado de dinâmica, né? E que só é possível porque a gente trabalha pixel a pixel. Esse tipo de análise dá para fazer porque a gente tem a informação pixel a pixel. Né? Bom, aqui é interessante para São Paulo, né, por exemplo. Olha isso aqui que interessante. Isso aqui é a dinâmica de pasto, tá vendo? Lá em cima. O que é o vermelho? Esse vermelho quer dizer que é o vermelho mais escuro, quer dizer que ele era, no começo da série, ele era pasto, e no final da série, ele não é pasto.
tá certo? Ele perdeu o pasto nessa série. Então, isso aqui é o interior aqui de São Paulo, ó, é toda a área que saiu de pasto e virou cana, né? E um pouco também virou soja, agora tem uma transformação para soja, né? E também um pouco para citros. Mas o principal aqui é a transformação para cana, né? E dá para você fazer isso pormenorizadas, né? Qual é a classe que ele foi, que andou e tal. É uma coisa bem interessante para análise de dinâmica. A gente tem também um dado de desmatamento, que a gente produz a partir desse dado ao longo do ano, e o que é interessante no dado de desmatamento é que a gente consegue diferenciar o desmatamento de vegetação primária e secundária. E a gente também consegue identificar a idade, aliás, a idade não, o tipo de vegetação que foi desmatado em cada lugar. E também quantas vezes foi desmatado, né? Então, aqui tem um dado que é geral, né, sobre desmatamento, conforme como ele vai acumulando ao longo do tempo, tem o desmatamento para cada ano, tem o desmatamento primário e secundário, também se consegue enxergar no mapa e assim por diante. Outro dado interessantíssimo, também inédito, é o dado de vegetação secundária. Quanto que o Brasil tem de vegetação secundária? Ou seja, área que está em regeneração, que já foi desmatado pelo menos uma vez, né? Então, a gente tem esse dado, não só o quanto você tem em cada ano, mas também a gente tem também a idade da regeneração, né? Quanto que você tinha, qual a idade? O Brasil hoje tem 45 milhões de áreas em regeneração no Brasil. 45 milhões de hectares, 10 vezes o estado do Rio de Janeiro. Mas é a área que mais desmata. O Brasil desmata mais área de vegetação secundária, né, proporcionalmente, do que a gente desmata a área de vegetação primária. Mas essas áreas a gente consegue identificar qual é a idade. Quanto dessa vegetação primária tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, secundária tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, que é uma coisa muito legal de entender, a dinâmica pela qual. Então, a vegetação primária, entre o primeiro e o 10º ano, ela é muito mais frágil e susceptível a novos desmatamentos do que aquela que consegue passar a barreira dos 10 anos. Né? Então, em tempos que a gente fala muito de reflorestar e tal, talvez seja mais estratégico a gente cuidar da regeneração nesse momento do que propriamente só plantar mais áreas. Né? Porque todas as áreas de plantio do Brasil, especialmente de vegetação nativa, não chega a 1 milhão de hectares na história toda. Mas a gente tem 45 milhões de hectares em regeneração, né? Então, dá uma ideia, né, do que pode ser nossas prioridades, né? Aqui é a Unidade, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, tá vendo? Ali perto do Pontal do Paranapanema. Então, quanto mais escuro, mais antiga é a vegetação secundária que tem ali naquela área, né? Depois tem vários dados assim que a gente vai produzindo para qualificar a informação. Um deles é irrigação, porque irrigação é um tema muito importante no Brasil. 12% dos cultivos, da área de cultivo no Brasil hoje é irrigada, e já consome 70% da água. 70% do consumo de água no Brasil hoje é para irrigação, e a gente e tem a perspectiva de dobrar, né, a área irrigada até 2028. Então a gente analisa a irrigação por tipo de irrigação, e estamos fazendo um trabalho agora que a gente não lançou ainda, vamos lançar nas próximas semanas, que é bem pormenorizado, em que cada pivô de irrigação ele é classificado, ele recebe uma identidade própria, e cada pivô de irrigação a gente identifica se ele tem 1, 2 ou 3 cultivos por ano. E daí dá para você entender qual é a demanda de água que você está tendo em cada um desses pivôs de irrigação. É um trabalho que a gente está fazendo junto com a Agência Nacional de Águas. Mas tem bastante informação aqui sobre a parte de irrigação. Esse aqui é o trabalho com os ciclos de irrigação, não está ainda no site, mas já está bem avançado, né? Então, por exemplo, o que está em azulzinho aqui tem só um cultivo por ano, o que está em laranja tem 2 cultivos por ano, e o que está em vermelho tem 3 cultivos por ano, né? E também tem qual é o tipo de cultivo em cada um deles. Então. Tem uma outra área no site em que a gente traz todos os dados de infraestrutura do Brasil, a gente normaliza eles, coloca eles todos num formato único. Você tem todas as estradas, ferrovias, aeroportos, hidrovias, como é que fala isso? Portos, né? Toda a dutovia, e assim foi. Tudo que tem a ver com transporte, tudo que tem a ver com energia, linha de transmissão, postos de petróleo, termoelétricas, hidrelétricas, solar e tal. Então, tudo que tem a ver com energia, com transporte, energia e mineração, a gente disponibiliza os dados deles no território,
e permite você fazer uma análise das mudanças de uso da terra no entorno dessas infraestruturas, seja estradas, portos, aeroportos. Então, por exemplo, aqui a gente está olhando para as estradas. Não, aqui, desculpa, isso aqui é linhas de transmissão. A gente está olhando para as linhas de transmissão no Brasil, do Sistema Integrado Nacional, e como é que está a cobertura e uso da terra em 2021 ao longo das linhas de transmissão, aqui num buffer de 5 quilômetros. Você pode fazer 5 quilômetros, 10 quilômetros ou 20 quilômetros. E aí dá para você fazer vários tipos de análise. Por exemplo, você pode olhar a dinâmica de mudança de uso da terra no entorno das rodovias, por exemplo. 5, 10, 20 quilômetros. Por estado, por município, enfim, por essas coisas, todos os recortes territoriais possíveis e tal, dá para fazer bastante análise, né? A essa altura, você deve ter reparado que a gente foca o nosso trabalho em produzir o dado para que outros possam fazer análises, né? Então, e é um pouco da filosofia do MapBiomas. O nosso negócio é produzir dados e informações que potencializem o trabalho de muita gente. Então, a gente publica os nossos dados antes da gente ter a própria publicação científica de análise sobre os dados. Então, para ter uma ideia, hoje, acho que contando hoje, a gente tem 21 trabalhos científicos publicados pelas equipes do MapBiomas sobre essas coleções de dados, né? Eu estou contando aqui, obviamente, só aquilo que é um trabalho com peer review e tal, mas tem mais de 1.200 trabalhos já publicados no mundo, né, com esses dados. Então, a filosofia vamos botar o dado para fora, porque daí vai ter muito mais gente usando o dado e fazendo ciência com ele, do que se a gente ficar tentando a gente mesmo fazer todos os trabalhos. Então, é uma coisa meio até esquisita, às vezes, no meio acadêmico, mas a gente faz isso mesmo. A gente produziu o dado, a gente publica o dado, larga o dado para todo mundo poder usar. E depois, com calma, a gente vai também analisando, publicando os nossos trabalhinhos também, mas o foco nosso é produzir o dado para que mais gente possa, a partir dele, né, gerar análises que levam ao nosso objetivo, né, que é melhor gerir o território. Esse dado outro super interessante, a gente sempre fala, né, da questão da pastagem, porque a pastagem, a gente vê converter, né, as áreas, melhorar a produtividade nas pastagens, converter pastagem para as áreas agrícolas, para não ter que desmatar mais e tal, a gente sempre fala disso. Então, a gente produz um dado de qualidade da pastagem, onde a gente identifica o quanto das pastagens no Brasil tem degradação ou não. Né? A gente classifica em não degradado, com sinais de degradação leve e sinais de degradação severas. É desse dado que a gente tem, inclusive o dado oficial que o Brasil usa hoje, embora não diga que veio daqui, ele veio daqui, que 54% das pastagens no Brasil tem sinais de degradação hoje. Já foi muito pior, né? Em 2000, esse percentual era de 70%. Então, a gente está melhorando, mas ainda assim, mais da metade das áreas de pastagem no Brasil hoje, são características de degradação. Aqui tem 1000 coisas, tá? Dinâmica, por exemplo, para onde está crescendo as áreas a proporção, né, de áreas degradadas ou que são recuperadas, assim por diante. Bom, eu falei das cicatrizes de fogo, não vou entrar muito nisso aqui, mas também tem uma plataforma onde você enxerga todos os dados de fogo, quantas vezes pegou fogo, a frequência de fogo, o que pegou fogo, qual tipo de vegetação que pegou fogo, enfim, tem distribuição do fogo ao longo dos meses, tem bastante informação lá. Tem um dado que a gente, embora fosse um dado que até daria para colocar no mapa geral, ele acaba gerando tanto detalhamento que fica mais difícil de ver o mapa, que a gente faz separado, que é qualificar o dado da mineração. Então, hoje a gente tem o dado de mineração geral do Brasil, mas a gente também produz um dado. Aliás, essa semana nós tivemos o webinar da mineração, né, de apresentação dos dados, ontem, e o que a gente classifica, a gente divide os dados de mineração entre garimpo e mineração industrial, e para cada um desses, né, para mineração industrial e garimpo, a gente separa também pelo tipo de metal que foi minerado. Então, é um trabalho bem detalhado, também bem inédito, e você consegue enxergar todos os tipos de minerais, o que está sendo, o que a gente tem. Aqui, por exemplo, é uma área de garimpo na região do Tapajós, ali no Pará. É desse dado aqui que a gente descobriu, né, para o estarrecimento de todo mundo do setor, nosso inclusive e tal, de que o Brasil
há 3 anos atrás, a área de garimpo do Brasil suplantou a área de mineração industrial, que é uma coisa completamente, quase inconcebível de imaginar que aquele monte de garimpo conseguiu tomar uma área de ocupação já maior do que a área de toda a mineração industrial do Brasil, sendo o Brasil um dos países mais importantes em termos de mineração, né? Depois tem o de água. Aqui o de água é super legal a plataforma. Quem tiver interesse nesse tema pode navegar lá. É um dado muito legal. Ele tem um dado de tendência, ele tem um dado. Você pode enxergar a superfície de água ao longo dos anos. Você tem dados. Aqui, por exemplo, é um dado que mostra o que tá perdendo e ganhando de água para um período. Aqui é o período de 85 a 2021. O que está em vermelho é perda de água, decréscimo, né? O que está em azul é acréscimo, o que está acréscimo é verde, né? O que está persistente é azul. Aqui é a bacia lá do Paraguai, no Pantanal, né? O Pantanal perdeu 60% de superfície de água, né? Considerando a superfície de água, aquela que permanece 6 meses por ano como água, é realmente estarrecedor ali. Tem os dados de tendência também, conforme. Então, tudo que está em vermelho aqui são áreas que estão perdendo superfície de água ao longo dos anos. O que está em verde ganhou. Como é que ganha? Quando você faz barragem, né? Aqui um exemplo, ó, Araguaia-Tocantins, né? No Araguaia, foi decidido não pode ter barragem no Araguaia, né? E no Tocantins é onde fez barragem. Então, o Tocantins hoje é um rio totalmente barrado, né? Cheio de barragem, uma atrás da outra, e o Araguaia é o que flui. Mas tem perda de superfície de água natural, né? E no caso específico aqui, ganho de superfície de água, mas por conta das barragens, né? E também tem uma coisa legal com a água aqui, que a gente tem separados os cursos d'água antrópicos e naturais. E aí você consegue ver a dinâmica separada, onde está crescendo, né, a superfície de água, o que é que está crescendo, onde está caindo, o que é que está caindo. E cada um desses corpos d'água artificiais estão recebendo agora um ID, né, um código de identificação que é feito pela ANA. Então, você vai poder, muito em breve, acho que até a maior parte dele já está lá. Você clica no corpo d'água, por exemplo, aqui, e ele vai te dizer qual é aquele corpo hídrico, com o código dele, o número, e aí dá para você acompanhar, fazer comparações também com os dados de monitoramento daquele corpo hídrico. Então, se ele tiver dado de monitoramento como chama isso? De profundidade, né? Dá para você, por exemplo, calcular volume, é bem interessante. Bom, por fim, para terminar aqui, só alguns destaques de coisas que você enxerga quando você olha esses dados, que coisas que você enxerga, né? Que possam ser insights para pensar a dinâmica de território no Brasil. Então, primeira coisa, o Brasil, a gente ouve muito esse número, né? Até o incumbente da presidência da República repete muito esse número, né? 66% do Brasil é coberto por vegetação nativa. É verdade. E esse número, ele não sabe, mas esse número saiu desse estudo aqui, né? E é verdade, o Brasil tem 66% do país coberto por vegetação nativa, mas tem uns detalhes importantes. O primeiro é que ele é resultado de uma foto, né? O Brasil tinha, em 85, 77%, 76%, 77% de cobertura de vegetação nativa, e hoje tem 66%. A gente está perdendo cobertura de vegetação nativa, né? É só olhar aqui a proporção aqui nos 2 anos, né? O que significa que a gente perdeu 13% da vegetação nativa do Brasil nesse período de 30 anos, né? Quando a gente olha aqui a proporção, eu sei que é difícil de enxergar aqui, tá uns números muito pequenininhos, mas a ideia aqui é entender que as proporções das coisas são bem impressionantes, né? Por exemplo, a área de soja do Brasil, ela já cobre 5% do território nacional. A gente tem mais soja no Brasil do que toda a área urbana, por exemplo, somado com toda a área de água. Então, toda a área urbana do Brasil, ela dá 0,44% do território, né? Se você somar isso com a área de mineração, etc., somar isso com toda a área de água, que é 2%, por exemplo, a gente não chega à metade do que a gente tem coberto hoje por soja, entendeu? Então, é bem importante isso, né? E aí dá para olhar isso para os vários temas, né? Aqui
é um pouco do depara, né? Então, se a gente olhar aqui de 85 para 2021, a gente houve uma perda de 50 milhões de hectares de floresta, 27 milhões de hectares de formação savânica, que é uma espécie de floresta aberta, né? E a formação campestre perdeu 7 milhões de hectares. Do outro lado, a gente ganhou 42 milhões de hectares de pastagens e 43 milhões de hectares de agricultura. Então, a gente ganhou mais área de agricultura do que de pastagem. Mas se você somar, né, se você olhar para o tema de agricultura, você vai perceber que a agricultura também cresceu sobre pastagem. Então, tem uma dinâmica que acontece, que é a agricultura cresce sobre pastagem, pastagem cresce sobre áreas de floresta, e também tem até áreas de agricultura que cresceram direto sobre vegetação nativa, né? Essa dinâmica é diferente bioma por bioma. Aqui é só uma ideia de entender como é que os biomas são afetados, né? Então, a Amazônia perdeu 11% da vegetação nativa nesse período, né? Mas o Pampa é o bioma que mais perdeu 29% da vegetação nativa nesse período, né? O Cerrado, né, com a expansão da agricultura que a gente teve lá na região, ele perdeu 20% da sua vegetação nativa, né? E ao passo que o Pantanal é o que perdeu menos área de vegetação nativa nesse período. Mas vale lembrar que no Pantanal tem muito pasto natural, né? Que também é usado para agropecuária. Aqui a dinâmica ao longo do tempo de ocupação de cada um dos biomas, só para entender um pouco o gráfico aqui, para entender a dinâmica, né, de perda e ganho de cada um deles. E aqui é um outro dado que é por estado, né? Então a gente vê que o estado com menor cobertura de vegetação nativa no Brasil é Sergipe e Alagoas, são os dois estados com menor cobertura vegetal. E os estados com maior cobertura de vegetação nativa são o Amapá e o Amazonas, né? Só que a situação em Sergipe e Alagoas hoje é muito estável. A situação no Amazonas hoje é super dinâmica, né? É onde mais cresce o desmatamento no Brasil. O Amazonas já é o segundo estado com mais desmatamento no Brasil e periga de, esse ano ou próximo ano, ele passar o Pará, que era disparado o estado com maior área de desmatamento no Brasil, né, anualmente, né? Aqui é um outro dado interessante, que é o quanto você tinha de área antrópica e área natural em cada um dos estados em 85 e 2021, né? Para a gente entender um pouco quem perdeu mais, como perdeu mais. Então, a gente vê que 23 estados tiveram redução de vegetação nativa nesse período. 3 estados, Espírito Santo, Amapá e São Paulo, tiveram estabilidade. Eles até tiveram períodos em que houve desmatamento, mas também São Paulo, por exemplo, houve um período que voltou a crescer a vegetação e ela ficou eras por eras, se olhar os dois períodos. E o estado do Rio de Janeiro é o único estado no Brasil que a vegetação nativa cresceu. Ou seja, tem mais vegetação nativa em 2021 do que tinha em 1985, né? Então, é bem interessante também. Aqui é um pouco da estabilidade das classes naturais. Isso quer dizer o seguinte, que 61,3% do que está, né, em classes naturais, ele foi estável. Aliás, 61% do país, ele é estável como classes naturais. Ele permaneceu como classes naturais durante todo o tempo. E 16% é antrópico, e que foi antrópico durante toda a série histórica, né? Então, tem 22% do Brasil que teve dinâmica entre natural e antrópico, né? Pode ter esses 16% que eu estou aqui como antrópico, ele pode ter tido dinâmicas dentro do antrópico, da classe antrópica, né? Mas aqui nós estamos querendo identificar aquilo que foi instável, ou seja, que ele transitou entre o antrópico e o natural, 22% ao longo desses anos, né? Bom, daquilo que foi estável nesse período todo, 90% do que foi estável áreas de florestas, né? Quer dizer, 90% da floresta, da área de vegetação florestal que a gente tem no Brasil, ela permaneceu estável ao longo do tempo, aí tem isso para cada uma das áreas. A gente vê que a agricultura é mais dinâmico, né? Porque apenas 22% do que é agricultura hoje era agricultura em 85, né? O restante são áreas novas. Pastagem também é bem impressionante, porque apenas 30% da área de pastagem que tem hoje era pasto e foi pasto durante todo o período desde 85. Então tem uma dinâmica no pasto que é mudar de lugar, né? O pasto ele está andando para frente e deixando para trás áreas que ou regeneram ou vão virando agricultura ou área urbana, né? Aqui é outra coisa interessante, que é uma análise por municípios. Então a gente vê que 49% dos municípios no Brasil
1985, tinham como principal uso da terra a agropecuária, 49%. Já em 2021, esse número subiu para 57%. Então, 57% dos municípios hoje no Brasil têm como principal uso da terra a agropecuária, né? É isso que a gente está pintadinho aqui como rosa ou como esse verdinho aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Opa. Certo. Por fim, bom, acho que eu vou parar por aqui. Isso aqui é a turma do MapBiomas, na nossa última reunião. O MapBiomas são 147 pesquisadores no Brasil, e no mundo são 237 pessoas envolvidas em rede, né? E cada um aqui faz, enfim, um pedacinho do trabalho. A gente trabalha muito descentralizada mesmo, então tem gente que se especializou na parte de pastagem, ou na parte de agricultura, ou cada um dos biomas. Tem gente que trabalha só com a parte de preparação e processamento das imagens de satélite, das análises de acurácia, enfim, está todo mundo aí que é responsável por esse projeto. Pronto. Deixa eu tirar aqui esse negócio aqui. Eu vou só desligar aqui para poder enxergar vocês. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui. Eu descompartilho, né? Pronto. É tanta informação e tanta coisa interessante que demora para digerir, né? Zé? Tasso, só uma pergunta antes de passar para o Zé. Quanto tempo você tem? Eu tenho 5 minutos. Então, fazer o seguinte, o Zé, o Nemésio... Eu tenho que abrir outra reunião aqui. Tá, eu vou pôr assim, o Zé, o Nemésio, o Leonardo e o Erasmo, a gente faz essas 4 perguntas e você vê o que você consegue responder. E aí, assim, fica um convite já para uma aula mesmo mais extensa, porque a riqueza de dados, informações e as possibilidades que o Mapa Bioma nos permite pensar é muito grande. Então, primeiro, te agradecer. E aí, já vou passar aqui Vou passar aqui por ordem. Vou passar o Léo, o Zé, o Nemésio, depois o Erasmo, tá bom? Léo, por favor, vai. Tá. Bom, Otácio, parabéns pelo trabalho. É um trabalho... Eu trabalho com SIG desde 93, com imagem de satélite também. Eu sei o trabalho que isso dá, né? E o trabalho de vocês realmente é um trabalho de fôlego e muito, muito bonito. Aí eu tenho algumas perguntas técnicas pensando na nossa utilização desse projeto de vocês. Qual a resolução máxima dos mapas de cobertura que você tem, né? O tamanho do pixel, 30, usa imagem Landsat, alguma coisa assim, não sei se você tem essa resposta. E se é possível baixar arquivos aí, na hora que eu salvo os mapas, com uma extensão para usar no SIG. Por exemplo, recorto uma bacia, uma parte da bacia, e, né, por exemplo, a Araraquara, e eu quero baixar isso para colocar num SIG, se eu consigo importar isso para um SIG. Zé? Bom, parabenizar, um trabalho realmente muito importante, inclusive vários alunos estão fazendo trabalho comigo, vão poder beber dessa fonte aí, espero, né? Muito, muito parabéns, Tassi. É uma coisa que, um dado que passou rapidinho ali, só queria que você confirmasse, a silvicultura cresceu 500%, é isso, nesse período? E eu chamo isso, na verdade, não de floresta plantada, mas de monocultivo ou de eucalipto, ou de pinos, né? E por que não tem dados do hemisfério norte do bioma? O pessoal está trabalhando, alguns trabalham, mas não tem dados do hemisfério norte, só do hemisfério sul, né? Nemésio? Bom, queria parabenizar o Tasso pelo trabalho de suma importância, né? E eu tenho uma dúvida, que a gente ouve falar, você mencionou a questão que
vocês conseguem, no seu mapeamento, no mapeamento de vocês, distinguir desmatamento de floresta primária e secundária, né? Mas a gente ouve falar que tem um tipo de desmatamento que se faz, principalmente para a extração de madeira ilegal, né, na Amazônia, e que degrada muito a floresta, mas que o satélite não detecta como deveria detectar. Então, nos mapeamentos pode aparecer que ainda a floresta está num determinado estágio e, na realidade, está bem mais degradada e comprometida. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, que é uma dúvida que eu fiquei. Obrigado. Erasmo. Olá, bom dia a todos, para quem eu não cumprimentei ainda. Professor Tasso, bom dia, quero parabenizar pela abordagem. E também é o seguinte, o nosso programa ele é de desenvolvimento territorial, né? Então, eu gostaria de saber a possibilidade aí de ter um contato, um apoio aí de vocês, como que isso funcionaria para ter os dados e a proximidade aí de vocês. Bom, Tasso, te devolvo aí. E aí, no final, você já pode, inclusive, fazer teu encerramento aí em nome da pós-graduação em desenvolvimento territorial. Te agradecer muito esse tempo, que muito rico. Uhum. Tá bom. Deixa eu só pegar uma coisa aqui que então, seguinte, rapidinho aqui. Sobre a questão da resolução desses produtos que são anuais, né, dos dados anuais, eles são 30 metros de resolução. E a gente vai falar que o dado não tem uma escala específica, 1 para 50 mil, 1 para 10 mil, porque a gente entrega o dado no pixel, né? Então, aí depende de como você quiser usar. Dá para fazer em várias escalas, né? Mas a resolução máxima é 30 metros e é pixel a pixel. Então, se você for baixar o dado, por exemplo, acho que foi o Lázaro, né, que perguntou, se você for baixar o dado, você pode, naquela ferramentinha lá que eu mostrei, na própria plataforma tem lá uma ferramenta de download. Aí você entra nela, ela abre uma outra ferramenta onde você seleciona que tipo de dado você quer baixar, e se for sobre algum polígono que não esteja pré-processado, você sobe o polígono que você está interessado e ele faz todos os cálculos, organiza os mapas. Eu quero o mapa de tais anos, e ele vai te devolver o mapa e a estatística já pronta para todos os anos que você quiser, o território que você quiser. Mas e o formato é GeoTIFF, né? Porque, lembrando que todos os dados são formato raster. Tem até gente que tenta vetorizar esses dados, mas a gente desencoraja fortemente, né? Porque é um método que ele é muito pesado e ele não funciona para séries históricas em larga escala, porque ele torna muito complexos os polígonos, né? Então ele dá muito erro. Então, enfim, a gente recomenda fazer todas as contas no nível do pixel. E se você tem um vetor, é mais fácil você converter o vetor para fazer a operação, né? Converter vetor para raster, né? Agora, no Earth Engine, você não precisa fazer isso, tá? No Earth Engine, você pode fazer isso tudo junto. Você pode pegar no Earth Engine, você sobe o seu polígono lá e trabalha lá dentro. É muito mais fácil, é muito mais ágil para trabalhar do que fazer no próprio SIG, por exemplo, né? Você baixar ele, porque o dado acaba sendo bem pesado. Mas ele é aberto, qualquer um pode baixar o dado, pode, enfim, fazer o que quiser com ele. Ele é uso livre, né? Para qualquer uso, inclusive para uso comercial, porque a ideia é que todo mundo possa usar para tomada de decisão, né? A única coisa que a gente diz é para não vender o dado, né? Porque se o dado é livre para todo mundo, né? As pessoas podem acessar. Mas se você produzir alguma coisa em cima dele e quiser, enfim, né? Não tem problema nenhum, é comercial, até para uso comercial. Aí, Zé Maria, né? A silvicultura, então, o crescimento da silvicultura não é 500%, acho que o que é ser o 500% é mineração, né? A silvicultura,
ela aumenta de mais ou menos 4 milhões para 8 milhões, então ela dobrou, né, a área de silvicultura nesse período, né, que a gente anotou aqui, mas realmente houve um crescimento importante ali. Aí a pergunta é por que não tem no hemisfério norte? Acho que estava se referindo aos países, né? A gente está trabalhando com os países que, primeiro, tem mais dinâmica, né, e maior interesse nesse tema, que são os países tropicais. Então, a gente está focando nisso, mas qualquer um pode reproduzir, tá? O que a gente faz eu esqueci de falar isso, mas todos os algoritmos que a gente usa são disponíveis também. Não só os mapas, os produtos, mas os algoritmos também. Então, eles ficam lá no GitHub, que é uma ferramenta de compartilhamento de código. Aí basta entrar lá, GitHub Mapbiomas Brasil, e aí está todo organizadinho lá, todos os algoritmos que a gente usa para cada tipo de classificação e tal, tudo que a gente faz está ali disponível lá. Inclusive as ferramentas do site também, a gente vai, conforme vai consolidando, a gente vai colocando lá. Sobre a questão para essa primária e secundária, e a questão de... bom, acho que o que você estava se referindo, Nemésio, era sobre degradação, né? Porque tem alguns tipos de degradação que podem ser até compreendidas como desmatamento, mas a gente usa a definição clássica de desmatamento, que desmatamento é quando você retira a vegetação e converte para outro uso, né? E realmente isso, a gente está limitado isso, né? Então, a gente criou um programa agora sobre degradação, é um tema que a gente vem estudando, pensando, a gente já faz um pouco disso, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre mineração, quando a gente fala sobre fogo, cicatriz de fogo, a gente está falando de degradação também. Mas a degradação é muito mais do que isso. Então, a gente criou um grupo de trabalho agora, dentro do Mapbiomas tem vários times envolvidos, em que a gente vai estudar esse tema de degradação e, inclusive, a forma como a gente vai apresentar ele e tal, envolvendo tudo, desde espécies invasoras, né, que é um tipo de degradação, até a degradação do solo, né, que é a parte de como é que chama? Vossorocas e etc, etc, até desertificação, no caso do Nordeste, aí tem, obviamente, exploração madeireira, tem fogo, enfim, tem estradas, né, tem um bocado de coisa que pode ser sinais de degradação, e nós vamos ter um produto sobre isso nos próximos 2 anos, né, vai ser um trabalho aí importante da gente entender qual a melhor forma de a gente contribuir com esse debate, né, e é isso. Bom, todos os dados estão acessíveis, totalmente acessíveis, lá através do site também você pode se cadastrar com essas informações, e todas as equipes que estão lá são conhecidas, então você pode pegar lá pelo tema, se está interessado num tema, quer conhecer mais, dialogar com as pessoas que estão lá, é uma rede, né, então não tem nenhum filtro, assim, pode ir diretamente conversar com as equipes dos temas que interessam, né. Eu recomendo, quem tiver interesse em algum tema específico, tem uma série de webinars que a gente faz, a gente lançou a coleção 7 faz um tempinho, estamos fazendo os webinars, um atrás do outro. Então, essa semana teve um webinar sobre mineração, semana que vem tem Caatinga, na outra semana tem Pampa, tem um outro webinar sobre agricultura, irrigação. Toda semana a gente tem 2 webinars que mergulham na metodologia, nos dados de cada um desses temas, e também faz uma discussão, né, sobre o que as pessoas interpretam e estão pesquisando sobre esses temas também, tá bom? Aí, enfim, convido a todos, quem tiver interesse, enfim, acessa lá no site, enfim, levanta a bola de alguma coisa, é assim que as pessoas vão se envolvendo com o projeto, enfim, nas suas diferentes faces. Eu vou ter que sair meio assim rapidinho, porque eu tenho que abrir a outra sala, senão o pessoal não consegue começar a reunião, tá bom? Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Muito obrigado. Parabéns. Um abraço, obrigadão. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito bom. Abraço a todos. Até a próxima. Um abraço, gente. Bom final de semana.